Oi amigos do Sofá Vermelho, tudo bom com vocês? Meu nome é Kenneth Serafim e estamos mais uma vez aqui para levar reflexões importantes sobre a nossa vida, sobre o nosso país, sobre o que está acontecendo no mundo, enfim, sobre o que acontece no presente na nossa realidade. Por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, é só clicar aí em inscrever-se e também tocar no sininho para ficar atualizado. Ok, desde já agradeço demais pela atenção dispensada. Eu sei que hoje em dia são muitos os meios de comunicação que disputam a atenção das pessoas, inclusive uns de péssima qualidade e outras de melhor qualidade. Espero que o nosso tenha relevância e tenha pelo menos um pouquinho mais de qualidade. A pergunta que eu faço hoje é: será que ainda existem bolsominions? Pois é, bolsominion foi uma classificação extremamente preconceituosa que usaram para todas aquelas pessoas que apoiaram Bolsonaro nas eleições. Eu nunca fui muito a favor dessa classificação porque eu acho extremamente preconceituosa, tanto bolsominion quanto petralhas, né? Eu acho que as pessoas votam por diversos motivos, não só por um único motivo, né? E dentre o universo de pessoas chamadas bolsominion e dentro do universo de pessoas chamadas petralhas, são vários os motivos e os interesses que levam essas pessoas a fazerem as suas escolhas, né? Mas já que essa classificação existe, nós nos perguntamos diante do contexto: será que ainda existem bolsominions? Pois é, eu acredito que não. Mas antes de dizer antes de dizer que eu acredito que não existem mais, a gente vai dizer os motivos. Hoje eu verifiquei aqui na Veja, uma revista de ultradireita, uma revista extremamente conservadora, que diz o seguinte: os motivos da queda da popularidade de Bolsonaro. Jair Bolsonaro começou a agir como se fosse uma espécie de Deus. Ele usa o poder conferido pelas urnas para proteger sua família. Além disso, o presidente está rodando a velha política de troca de favores no Senado. Agora, Bolsonaro age contra o ministro Sérgio Moro, que não queria paralisar as investigações do COAF sobre Flávio Bolsonaro. O discurso de campanha de que Bolsonaro era uma nova política, que haveria o fim do toma lá da cá e outras coisas, não durou 8 meses. E nas ruas, o cenário para o presidente está delicado, com pesquisas apontando pela queda de popularidade de Jair Bolsonaro. E é necessário ver como uma pessoa forte, com forte viés autoritário, reage diante desses dados. Quem está falando que Jair Bolsonaro está perdendo a popularidade é simplesmente a Veja, aquela revista ultradireita conservadora que sempre falou mal do PT, que sempre foi a favor do fim da corrupção do Brasil, enfim, blá, 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 blá. Diante do cenário, o que a gente vê é que não tem como mais existirem bolsominions. Por quê? Em primeiro lugar, nós não estamos mais nas eleições, né? O período eleitoral até justificou a existência dos bolsominions porque incluía todas aquelas pessoas que eram contra o PT, que eram contra a corrupção. Coisas extremamente vagas, mas que foram disseminadas pela TV, especialmente pela Rede Globo. Isso na maioria das pessoas que eram contra, né? A gente sabe que existem várias pessoas que são contra o PT, mas que não votaram em Bolsonaro. Mas nós estamos tratando especialmente daquelas que votaram. Então, o primeiro ponto é que nós não estamos mais nas eleições, então a existência de bolsominions
Se naquela época não se justificava, hoje, com o atual cenário, mais ainda não é justificado. Ok? Outro detalhe importante é a popularidade do presidente, que a cada dia diminui mais. E o que representou isso de uma forma extremamente simbólica foram justamente as queimadas na Amazônia e o comportamento irresponsável do nosso presidente, né? Diante disso, até mesmo a elite brasileira, que parece ainda estar com Bolsonaro, bateu panelas, né, nas principais cidades do país, em bairros elitistas, bairros da Zona Sul, né? Então, assim, o que a gente vê? Se a própria elite está se voltando contra Bolsonaro, se a própria Veja está relatando a baixa popularidade desse presidente, então não tem como mais existir bolsomínio, não tem como mais as pessoas quererem se iludir com uma realidade que está muito às vistas, muito às claras, né? Não tem, assim, é inconcebível. E até é justificável a existência de alguns bolsomínios, que são aqueles da mídia que sobrevivem desse tipo de favorecimento, né? A gente vê que ainda existem muitos jornalistas, existem muitos apresentadores que são a favor de Bolsonaro, mas ganham muito bem para isso, né? Nós estamos falando de pessoas comuns, do povo. Dentre essas pessoas que compõem o povo, não existem mais bolsomínios, né? As pessoas não têm como dizer que elas estão sendo enganadas. Elas já foram enganadas, né? Faz 8 meses que o presidente da República assumiu e a única coisa que ele fez de muito bem feito foi provocar caos, divisões e entregar as riquezas do nosso país, né? Portanto, bolsomínio, se antes existiu, hoje não mais, não tem como existir. Então, a reflexão que a gente faz é: vamos parar de ficar atacando as pessoas nas redes sociais, chamando-as de bolsomínio, porque elas não existem mais, né? E se algumas ainda insistem em apoiar o Jair Bolsonaro, gente, são pessoas que não têm a menor noção ainda do que está acontecendo, pessoas que não se informam e que é perfeitamente compreensível, porque nem todo mundo tem essa capacidade de cognição, de entender o contexto, a realidade, enfim, de raciocinar, né? Talvez tenham capacidade, mas não queiram fazer, o que é perfeitamente compreensível, mas não admissível, né? Não admissível, porque o país está numa situação de total entreguismo, né? Portanto, essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que tenham gostado. Por favor, esqueçam essa história de bolsomínio. Não existe mais. Bolsonaro está quase caindo. Então, a existência de bolsomínio é uma coisa que não dá mais nem mesmo para ser falado, ok? Beijos, por favor, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar, de passar para frente, para que o nosso canal tenha alguma relevância nas reflexões das pessoas. Beijos.